Este é mais um vídeo do canal com K e hoje eu vou contar pra você a história do cinema. E a gente vai começar falando lá atrás, muito antes do cinema existir, no século XVI, quando a gente começou a ter os teatros de luz. Antes os teatros eles eram feitos em lugares abertos, em arenas, praças, enfim. Então a luz do teatro era a própria luz solar, né? A luz do dia. Mas depois o teatro ele começa a ser realizado em lugares fechados e quando isso acontece começa a existir uma preocupação com a iluminação. E aí eles fazem isso que eles chamam de teatro de luz e eles vão pegar uma vela. Na frente dessa vela eles vão colocar uma garrafa de vidro com algum líquido colorido. Então vamos supor, eles colocam um líquido colorido, um líquido vermelho na frente da vela e aí vai emitir uma luz vermelha e eles começam a brincar com a iluminação. Pode parecer meio bobo, mas esse é um dos passos importantes para que o cinema viesse a existir, né? Quando as pessoas começam a estudar a iluminação, o jogo de luzes no teatro. E além dos teatros de luz, a gente tem também os teatros de sombra, que também foram fundamentais para que o cinema viesse a existir futuramente. No século XVII, a gente tem a invenção da lanterna mágica. A lanterna mágica, ela era tipo uma caixa assim, com uma lamparina dentro, e eles faziam um desenho, uma fita assim de vidro, né, com desenhado, e eles colocavam na frente dessa luz e projetavam. Era tipo um projetor, eu não consegui explicar, mas o Diego vai colocar uma foto da lanterna mágica aqui, vocês vão entender do que eu tô falando. Mas a lanterna mágica era uma projeção, era bem similar aos projetores que a gente tem hoje. E é claro, no século XIX a gente tem a invenção da fotografia, que vem a ser fundamental para a invenção do cinema. Em 1878, um fisiologista francês chamado Etienne, ele inventa o fuzil fotográfico. Ele nem estava pensando em cinema, ele nem estava pensando em nada disso. Ele era um fisiologista, então o que ele queria era fotografar o movimento. Então ele inventa esse fuzil fotográfico para que ele pudesse tirar várias fotos sequenciais de um cavalo correndo, por exemplo, e poder então analisar o movimento do cavalo. Então ele nem estava pensando em cinema e ainda assim ele sempre é citado quando a gente fala de história do cinema. Ele acabou sendo fundamental, até considerado um dos criadores do cinema por conta do fuzil fotográfico que ele inventou para estudar os movimentos. E em 1891 é inventado o kinetoscópio. O kinetoscópio, ele é uma máquina do cinema individual. Então, era uma caixa assim, e você olhava lá dentro, você colocava uma moeda e olhava lá dentro e assistia um videozinho, que podia ser uma bailarina dançando ou animais correndo. O Thomas Edison que inventou, na verdade foi o Thomas Edison que patenteou, mas o inventor mesmo foi o Thomas Dixon. Ele trabalhava para o Thomas Edison, então o Thomas Edison, quando ele viu o fuzil fotográfico, ele teve essa ideia da imagem em movimento e ele pediu então para que as pessoas que trabalhavam para ele criassem essa ideia dele da imagem em movimento e foi o que fizeram, né, o Thomas Dixon, mas meio que o Thomas Edison que patenteou e tal, então meio que ele que ficou conhecido pela invenção. E em 1895, apenas 4 anos depois, os irmãos Lumière inventaram o cinematógrafo lá na França. O cinematógrafo, ele era portátil e ele não usava eletricidade, ele era na manivela. Então era um único aparelho que fazia tanto a gravação quanto a projeção. No mesmo ano em que o cinematógrafo foi inventado, foi também a primeira exibição do primeiro filme feito e foi em um café lá em Paris. O nome do filme era A Saída dos Funcionários da Fábrica Lumière. Então o primeiro filme da história nada mais foi do que os irmãos Lumière pegar a invenção deles, colocar ali na frente da fábrica e gravar o povo indo embora
E é isso, o primeiro filme nada mais é do que a galera saindo da fábrica. A gente tinha os vaudevilles, que era um lugar de entretenimento, e o cinema passou a ser uma das atrações dos vaudevilles. Então, nos vaudevilles a gente tinha, tipo, aquelas mulheres barbadas, tinha dança, tinha teatro, enfim, tinham várias atrações. E o cinema passou a ser uma das atrações do vaudeville. Os filmes eram curtos, né, mudos, não tinha som, e eram meio que documentais, como eu falei, né? O primeiro filme era a saída dos operários da fábrica. Então, os filmes eram isso, eles não tinham um roteiro, uma história. Era documental, eram registros de situações cotidianas e eles passavam entre uma atração e outra dos vaudevilles. E depois a gente vai ter os Nickelodeons, né? Se você não sabia por que o canal Nickelodeon se chama Nickelodeon, é por isso. O Nick, né, o nome Nickelodeon vem porque para você entrar lá era um Nick, que é uma moeda americana, né, $1, e ele não vale nem $1 na verdade, é tipo, sei lá, 25 centavos. É bem barato. Então os Nickelodeons, eles eram um lugar em que o cinema era mais a atração principal. Aí sim, é um lugar em que o cinema ele tem mais destaque, mas ele continua sendo algo barato, ele continua sendo para operário e principalmente imigrante, porque como o cinema era mudo, então o imigrante ele não precisava entender a língua que estava sendo falada, né? Então como o imigrante muitas vezes estava em um país que ele não era a língua nativa dele, ele estava aprendendo, etc. a língua, o cinema era um baita de um entretenimento, uma baita de uma atração, porque ele não precisava entender a língua, ele só assistia, o cinema era mudo, pá, e esquema. E a gente vai ter um negócio chamado tableau vivant. O tableau vivant era quando os filmes eram vendidos lá pros Nickelodeons, e para quem fosse, enfim, reproduzir o filme, eram vários rolos, né? Vendiam vários rolos de filme. E aí quem reproduzia ia juntando, né? Passava um, depois passava o outro e tal. E esse tableau vivant era fazer com que os filmes nunca fossem o mesmo, porque cada vez que a pessoa reproduzia, ela meio que ia escolhendo a ordem que ela ia reproduzindo, colocando as fitas, e aí surgia esse lance muito louco chamado tableau vivant. Naquela época, os filmes eles começaram a ser bastante erotizados. Era meio que um pornô mesmo que existia ali nos Nickelodeons. É óbvio que o pornô daquela época não é o mesmo pornô de hoje. O pornô era um beijo, sabe? Uma cena de beijo mais perto, assim, da câmera, já era... Meu Deus, já deixava todo mundo enlouquecido. Então, os Nickelodeons, eles, como eu falei, eram um lugar de operário, de imigrante e tal. E os filmes eram bastante erotizados, rolava bastante erotismo dentro dos Nickelodeons, e enfim, não vou entrar em muitos detalhes do que acontecia lá dentro. E por causa desse grande erotismo que existia nos Nickelodeons, um prefeito de uma cidade americana, em 1908, se recusou a renovar as licenças de funcionamento dos Nickelodeons, né? Porque por conta da moral e tal, ele se recusou a permitir que os Nickelodeons continuassem funcionando. Por causa disso, o público do cinema iria mudar, né? O cinema não ia parar de existir, mas eles iam ter que mudar o público deles, procurar agora sim algo mais voltado para a elite. E como o público ia mudar, o cinema precisava mudar também, os filmes precisavam mudar também, não davam para eles continuar fazendo aquela coisa mais erotizada e etc. E os produtores cinematográficos, é claro, não estavam apenas interessados em mudar o status do cinema, né, tirar essa questão do erotismo e de ser algo mais voltado para o operário, etc. Mas eles também estavam interessados no dinheiro, né? Eles também queriam atrair a elite para que eles pudessem cobrar mais caro pelas produções deles, etc. Então, como eles queriam ganhar mais, eles começaram a mudar o cinema e mudar o foco, mudar o público deles. Então, entre 1905 e 1915, os filmes americanos começaram a mudar, buscando atrair esse novo público, mas pensando na elite. O mesmo não aconteceu na França, então lembra que o cinema ele foi inventado na França. Talvez você se pergunte por que a França não é uma grande potência cinematográfica como é os Estados Unidos. Um dos motivos é esse.
Lá nos Estados Unidos eles começaram a buscar um novo público e a mudar a forma de fazer filme. E na França eles continuaram fazendo o que eles faziam desde o começo. Eles não buscaram essa mudança e por isso eles acabaram ficando para trás, mesmo tendo sido os inventores do cinema. E um outro motivo também é a guerra. Como rolou a guerra lá na Europa, os Estados Unidos não foi muito afetado pela guerra, eles conseguiram produzir mais, né, cinema e virar o que eles são hoje. E o mesmo não aconteceu na França ou em nenhum outro país europeu. Enfim, a gente sabe a potência que os Estados Unidos é quando se fala em cinema, quando se fala de outras coisas também, mas enfim. Em 1908 já existia o cinema no Brasil. E o cinema que a gente assistia aqui no Brasil era o cinema brasileiro. Em 1908 a gente tem o cinema brasileiro, a gente não assistia filmes americanos, a gente assistia os filmes brasileiros mesmo, quando o cinema veio aqui pro Brasil. Porém, depois da Primeira Guerra Mundial, o Brasil deixou de produzir tantos filmes e etc. E a gente começou a consumir os filmes norte-americanos, né? Então, depois da Primeira Guerra, aquilo que eu falei, os Estados Unidos acaba bombando, né? E a gente passa a consumir esse cinema importado e não produzir mais tanto. E é por isso que, enfim, hoje o cinema brasileiro é o que é e o cinema americano é o que é. E enfim. E essa é a história do cinema. E eu espero que vocês tenham gostado. Óbvio, tem muito pra falar de cinema ainda. Muita coisa aconteceu depois disso que eu contei, né? Eu contei até uma parte. Depois disso a história continua. Para que a gente virasse o que é hoje, chegasse onde a gente está hoje, no quesito produções cinematográficas e consumo cinematográfico, enfim. Mas a história do cinema é essa, o começo é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Vão vir vários vídeos sobre cinema aqui no canal. Se você curtiu, deixa o seu like e se inscreve no canal. E é nóis!